Bom dia para você que está aí chegando, para você que estava me esperando aqui, né? O trânsito aqui me complicou um pouquinho, mas chegamos já. Vamos começar nosso bate-papo com esse tema. Olha o tema bastante sugestivo, né? Não erre a peça de segunda fase de Constitucional. De fato, essa nossa aula, esse nosso bate-papo é para dar condições para que você, agora que está treinando, você que está chegando para a segunda fase, você que eventualmente esteve aí naquela condição de uma anulação às vésperas da segunda fase do exame atual, né, do anterior, mas que saiu o resultado há poucos dias, e aí ficou sabendo em cima do tempo que ia poder fazer a segunda fase, portanto vai fazer agora na segunda fase, para você que está na repescagem, ou para você que simplesmente gosta de direito constitucional, está aí na ideia de escolher as áreas, e essas aulas abertas que nós temos com essa temática te possibilita identificar como que eu faço, quais são as surpresas que eu posso ter, de que maneira eu vou fazer para identificar uma peça, se é difícil identificar a peça. E não é por nada não, você que vai chegar aqui em Direito Constitucional vai ver que por uma série de razões, escolher constitucional na segunda fase pode ser algo bastante pragmático. Você que pensa em não necessariamente atuar no direito constitucional, mas pensa em ser aprovado e pensa em ser aprovada. Escolher constitucional é uma decisão bastante estratégica. Eu não gosto de falar muito nisso para não ficar tendenciosa, mas acaba sendo, né, a minha indicação de escolha, mas nós veremos hoje que não tem grandes mistérios quando a gente opta por constitucional, sem também querer fazer forçação de barra, mas é a área que estatisticamente, em proporção, é a que mais converte a aprovação na segunda fase. Isso já é histórico desde quando o constitucional existe na segunda fase do exame de ordem. Tá bom? Bom, eu vou dar aqui as boas-vindas, o bom dia para o nosso amigo Dailton Caldas, também sempre presente nos nossos eventos de OAB, sobretudo nas minhas aulas. Muito obrigado, Dailton, pelo seu prestígio. E de Sena, bom dia, querida. Bom dia, Bruna, que está aqui no nosso apoio. Bom dia para você que vai acompanhar essa aula ao vivo, que não gosta aqui eventualmente de se manifestar, você que vai assistir essa aula depois, gravada, enfim, para todos vocês que terão acesso a esse conteúdo, é um prazer muito grande. Eu tenho aqui, se você é o primeiro contato comigo, está aqui o meu nome, Sávio Chalita, meu Instagram, que eu já coloco desde imediato, desde já, à disposição, né? Você pode mandar sua dúvida, mesmo que você ainda não seja nosso aluno aqui no Estratégia, mas está acompanhando esse conteúdo, pode me mandar dúvida por lá que eu respondo com o maior carinho e o mais rápido possível, tá bom? Ok? Bom, vamos lá então, pessoal, começar esse nosso bate-papo. A ideia dessa aula, vocês terão aí também de outras disciplinas, repito, às vezes pode ser o seu caso, você optar por assistir essa aula para tentar entender quais são as dificuldades que teria aí numa situação de prova real em cada uma das áreas, né? Então, o que eu vou fazer com vocês aqui, o que eu separei para vocês nesse bate-papo, inclusive, depois da aula, fica disponível aqui o conteúdo todo anotado para você poder baixar, tá? Ou você pode anotar junto comigo. Nós vamos aqui, primeiro, ter uma ideia das possíveis peças que podem aparecer. Vou fazer um grande resumo, né? Um grande caminho aqui, sabe aquele caminho de se for isso você vai para esse lado, se for aquilo você vai para esse. Nós vamos criar uma grande estrutura de um mapa possível das peças que podem aparecer para você em direito constitucional, considerando o edital do exame de ordem, né? O provimento, 144, enfim, considerando aquilo que pode ser cobrado. Num segundo momento, nós vamos aqui identificar de fato as peças. Eu trouxe vários enunciados, não são enunciados que nós iremos desenvolver a peça propriamente, isso vai ser no momento posterior aqui na nossa preparação, em um curso específico, mas ler o enunciado com vocês, para que a gente possa identificar qual é a peça. Óbvio que eu vou dar algumas dicas, eu vou pontuar algumas coisas, mas o objetivo é identificação de peça, para você ver se você vai ter dúvida ou não, se você ficaria em dúvida de duas, de três. Você vai ver que em constitucional é muito difícil existir essa dúvida, porque as peças são muito exclusivas, né? Com raríssimas situações que podem ter ali, podem trazer algum tipo de confusão. Na maior das situações, nós temos aqui peças extremamente exclusivas, com dicas muito objetivas pelo próprio examinador na sua prova. Tá bom? Então vamos começar? Eu vou deixar aqui já na primeira tela. É uma tela que vai ficar em branco porque eu vou estruturar com vocês a ideia do que é possível ser cobrado na prova. Bom, pessoal, vamos lá então. Primeiro ponto, deixa eu pegar aqui a nossa caneta. Vejam só o que nós encontraremos em prova, né?
você vai se deparar com a seguinte situação. O seu enunciado vai variar de ou exigir de você conhecimento de que nós estaremos diante de uma inicial. Pode ser que exija de você uma defesa, eu vou pôr aqui uma expressão bastante genérica, né? Pode ser uma contestação, pode ser uma outra situação, ou pode ser um recurso. Não ficou muito centralizado aqui, né? Deixa eu pôr aqui, recurso. Deixa eu arrumar essa também. Então são as possíveis peças de modo bastante geral, genérico, que poderão ser cobradas de você. Tá? Professor, mas como que eu vou saber, nós vamos ver daqui a pouquinho os enunciados na prática, mas como que eu vou saber diferenciar entre inicial, defesa e recurso? Eu sei que para você que já tem uma certa experiência no estágio, que já atuou, eu não vou falar que atuou na advocacia, mas atuou na prática, vai ser mais fácil identificar nesse momento, sem preparação, sem as aulas ainda, saber identificar quando é caso de uma inicial, quando é caso de uma defesa, quando é caso de um recurso. Se você não teve experiência alguma, nenhuma, ao longo da faculdade, foram estágios, os estágios que foram feitos são aqueles apenas obrigatórios, não se preocupe. Eu falo agora considerando a preparação que nós entregamos para vocês. A preparação que é entregue para você não te exige prévia experiência como estagiário, como estagiária. Na atuação do direito constitucional, nas peças constitucionais, não é necessário. Você consegue aprender do zero o que é necessário para passar, para ter o êxito aí no seu exame de ordem, tá? Mas se você já tiver, talvez essa primeira etapa que eu vou mencionar agora seja mais simples, seja mais fácil. Mas não se culpe, caso isso não seja, porque estamos aqui para aprender, para poder desenvolver esse raciocínio. Vamos lá então para trabalhar isso. Olha lá. Que dicas a gente pode colocar de imediato, tá, a respeito disso? Pessoal, se for uma inicial, eu vou começar, a maioria das peças que a gente vê sendo cobrada nas provas, vou dizer aí quase que 100%, né, muito próximo do 100% que a gente observa de peças sendo cobradas em provas, são iniciais. E qual é a palavra-chave ou quais são as expressões que você vai encontrar no enunciado que você vai identificar, puxa, aqui é caso de uma inicial? Meus amigos, é muito simples. Pode não parecer, mas você vai concluir ao final e vai chegar à mesma percepção. Quando o seu examinador quer que você distribua uma inicial, e nós veremos aqui que existe aí sim um grande número de iniciais, ele vai colocar da seguinte expressão para você. Procurou você na condição de advogada, de advogado, para propor a ação constitucional cabível, ou para apresentar o remédio constitucional adequado. Pessoal, você está falando que vai apresentar, significa que nada foi apresentado. Então veja que às vezes o nervosismo nos faz distante de um raciocínio que é bastante simples, depois que você entende o cenário. Então vai contar de uma situação que aconteceu, normalmente alguma coisa que envolve vício de inconstitucionalidade, alguma coisa que envolva prejuízo ao erário público, algo que envolva uma agressão ao patrimônio histórico e cultural, pensando aqui nos remédios constitucionais, ok? E aí, tal pessoa, ou tal órgão, ou tal partido político procura você, na condição de advogado e não advogado, para propor a medida judicial cabível. Meus amigos, propor a medida judicial, apresentar a ação constitucional. Veja que você está aqui na condição de deflagrar o procedimento, né? Iniciar o processo. Então, se a gente for pensar aqui nas iniciais, que eu vou trabalhar com vocês aqui, elas em espécie, as iniciais, elas costumam, quando eu falo costuma, porque a gente pode em algum momento ter uma expressão diferente, mas em 99% das vezes o que a gente tem é essa indicação para que você proponha a medida judicial cabível. Tá claro? Você vai perceber, repito, que no enunciado não há menção a nenhuma ação que já tenha sido proposta. Não há menção a nenhuma decisão judicial proferida naquele caso. Portanto, você vai ter que trazer a petição inicial. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver aqui quais são as possíveis petições. Bom, segundo passo, pessoal. Quando fala-se em defesa do réu seria a expressão que a gente poderia pensar, significa que o procedimento a adotar vai ser algo em contraposição a uma petição inicial que já foi apresentada. Aqui eu diria a vocês que a mesma clareza que se apresenta a indicação de que você deve propor uma inicial, você também vai identificar na situação de defesa. Por quê?
Porque normalmente, para ser defesa, as possibilidades que nós temos, pensando os legitimados que podem nos procurar no enunciado na condição de advogados, então, quem que vai apresentar uma defesa pensando na temática de direito constitucional e que traria a situação de te procurar como advogado, como advogada? Normalmente seria uma associação, tá? Ou um cidadão, né? Enfim, cidadão por conta da questão dos direitos políticos. Então, o enunciado vai ter que te falar que alguém, você vai ter que identificar ali no enunciado, é o enunciado que vai dizer isso, você não vai ter que adivinhar, isso é dito objetivamente, alguém ingressou com uma ação judicial em desfavor de outro alguém, que seria um legitimado passivo. Esse outro alguém, o tal do legitimado passivo, vai ser indicado no enunciado que procurou você no seu escritório de advocacia para que atue adotando a medida cabível. Meus amigos, se o enunciado está dizendo que foi proposta uma ação em desfavor daquela pessoa que te procura, seja pessoa natural ou pessoa jurídica, significa dizer aqui com bastante clareza que a medida que você deve adotar é uma resistência à pretensão que foi apresentada. Ou seja, a petição que você vai apresentar vai ser uma defesa do réu, né? Uma defesa da petição que é indicada na inicial. Qual a chance de aparecer? Ela existe porque está no edital, mas é possível que a gente tenha agora uma outra compreensão, que é uma análise crítica da prova. É uma peça comum da banca te exigir? Não, já disse para vocês que a maior parte das situações você vai ver como inicial. Em segundo momento, com uma distância considerável, recurso, né? E aí, por último, a situação de defesa. Por quê? Porque para ser cobrado de você uma defesa, na nossa área do direito constitucional, eu não estou nem olhando, nem observando e nem conheço a banca específica que elabora a questão, por exemplo, aliás, o enunciado de peça de outras áreas, como direito civil, trabalho, empresarial, administrativo, enfim. Mas a de direito constitucional, para que ele possa te exigir defesa do réu, ele vai ter que te dar muito elemento da petição inicial. Vamos lembrar que ele não vai trazer cópia da petição inicial hipotética que está sendo mencionada. Ele vai te trazer elementos que ela apresentou. Portanto, é uma peça que, pensando no propósito, no objetivo e no padrão que nós temos de banca do direito constitucional, não faz sentido ser exigido. Pode ser cobrado porque não está no edital, repito, mas a chance é muito reduzida. Palavra-chave, professor, para identificar: você tem uma situação, ainda que de modo reiterado e repetido aqui, você tem uma situação que alguém propôs uma ação e você foi procurado pelo legitimado passivo para adotar, para tomar as medidas judiciais com base na ação proposta, ou seja, defesa, contestação, ok? Tranquilo? E agora, pessoal, aqui, ó, nós temos a terceira coluna. Vocês verão que a gente vai desenvolver muito mais aqui a respeito da inicial, mas eu vou trazer do recurso. Como é que eu sei que vai ser caso de recurso? Meus amigos, também o recorte, ele, agora nessa percepção que estou trazendo a vocês, vejam que ele vai ser simples. Para você identificar que é recurso, o enunciado já trouxe para vocês toda uma problemática que aconteceu, toda a fofoca que rolou, né? Ou seja, tal pessoa ou autoridade ingressou com uma ação, a decisão de primeiro grau foi no sentido X, às vezes pode ser uma ação originária, então vai contar ali uma situação que aconteceu já direto no Supremo, ou no TJ, ou no STJ, enfim. Vai te contar o que aconteceu processualmente falando. Não é uma indicação dos fatos, daquele chamado bem da vida, em que uma pessoa bateu no carro da outra, não é uma situação extrajudicial. Para que você tenha que manusear, né, e apresentar um recurso, a situação que você vai ter descrita no seu enunciado é entre aspas, um dos fatos de natureza processual. Como assim, professor? Vai te contar o que aconteceu num processo judicial que já foi deflagrado em algum momento. E aí, você é procurado para adotar a medida judicial cabível com base no... Com base no quê, professor? Ou na sentença que foi indicada no seu enunciado, ou no acórdão ou decisão monocrática que tenha sido indicado no enunciado. Se eu tenho uma sentença, se eu tenho uma decisão interlocutória que seja, se eu tenho um acórdão, uma decisão monocrática, veja que eu estou dando nomes específicos de decisões judiciais, né? Se eu tenho uma decisão judicial, a atuação que eu terei, muito provavelmente, será um recurso. Repito, se eu tenho uma decisão proferida, qualquer que seja de primeiro grau, decisão de segundo grau colegiado ou monocrática, muito provavelmente a medida que eu vou adotar vai ser o recurso. Professor,
por que é que eu não posso dizer que se tem uma decisão judicial, obviamente será um recurso que eu vou apresentar? Porque existe uma ação específica. Eu vou falar que é uma ação que faz a gente lembrar daquela área pouco jurídica do direito do trabalho. Que maldade. Lá no direito do trabalho, que nem é direito, cá entre nós, que a professora Priscila não me ouça, lá no direito do trabalho, quando você vai ingressar com uma inicial, normalmente, como é que é o nome que eu dou na inicial de primeiro grau trabalhístico lá? Não é reclamação? Veja, reclama. Só que eu tiro muito sarro dessa ideia de chamar de reclamação a petição inicial da área trabalhística, mas no direito constitucional nós também temos uma peça que chama reclamação, que é quando diante do descumprimento de uma súmula vinculante ou de uma decisão de natureza vinculante. Não é isso? Então, pode ser que o enunciado te apresente, fechando agora esse parênteses que eu fiz, pode ser que o enunciado te apresente uma decisão de primeiro grau ou de segundo grau, que seja afrontosa a uma súmula vinculante. E aí, em razão disso, não é um recurso à medida que eu vou adotar, mas uma reclamação constitucional com base na lei da súmula vinculante. Ok? Então, a respeito de recurso, para a gente fechar, quando que cabe recurso? Quando o enunciado colocar para nós que existe uma decisão proferida. Quando que, mesmo tendo uma decisão proferida, eu não utilizarei um recurso, quando for o caso de violação a uma súmula vinculante. E aqui você pode agora, nesse momento, estar em dúvida. Professor, como que eu vou saber se tem uma súmula vinculante sendo ali violada? Tem duas formas. Ou você desenvolve, né, uma habilidade de adivinhação sobrenatural, ou você vai inserir na sua preparação a leitura de súmulas vinculantes. Professor, eu não tenho tempo. Todo mundo tem, as mesmas horas. Cada um consegue gerenciar da maneira que pode. Professor, mas eu tenho pouco tempo. Pouco tempo é melhor que nada. Tá? Então, se você não tem tempo de ler a súmula vinculante, prefere ali trabalhar esse pouco tempo que tem para treinar a peça, para estudar o direito material, eu vou te dar uma dica. Deixa eu voltar aqui até, ó. Aqui nesse Instagram que eu estou colocando para vocês, ó, @SávioChalita, você vai ver naqueles stories que ficam fixos, né, nos destaques, né, que chamam, você vai ver que tem um chamado assim, podcasts. Você vai clicar, ou se você preferir, já entra direto lá no Spotify, põe o meu nome, Sávio Chalita. Você vai ver que eu leio ali, tem um áudio de todas as súmulas vinculantes. Se você tem pouco tempo para ler, pelo menos ouça. Porque na hora que você pega um enunciado, duas coisas vão te ajudar a identificar que há ali uma violação de súmula vinculante. A primeira é o próprio enunciado dizendo que trata-se de uma violação de súmula vinculante. Na maioria das vezes, é esse o cenário que você vai ver. A própria indicação de que há violação à súmula vinculante. A segunda situação, que vai ser um pouco mais difícil, porque vai exigir de você essa preparação, a segunda situação é ele usar trechos da própria súmula para fazer brotar na sua cabeça. Nossa, isso aqui é texto de súmula. Por isso a importância de ou você ler as súmulas vinculantes, que sempre vai ser o ideal pela questão de memorização fotográfica aqui, né? Ou pelo menos ouvir. Porque na hora que você bater o olho, você vai perceber que o enunciado indica algo que você já leu em súmula vinculante. Faça o teste de fazer algumas vezes, você vai gastar aí nem 25 minutos para ler todas as súmulas, vai passar os olhos, né? Principalmente se você for considerar que nem todas serão cobradas, mas aquelas que têm mais apelo constitucional de fato. Então você vai ler e quando estiver diante do enunciado, você vai ver como que vem à mente na hora que aquilo ali você já leu em súmula, tá bom? Tranquilo, pessoal? Então, duas formas aí que você vai ter para trabalhar isso. Bom, agora vamos para marcações. Eu vou escrever mais com vocês aqui, vou pedir licença para ficar um pouquinho na tela, porque a gente vai fazer um esqueletão. Vou voltando aqui de tempo em tempo. Aliás, deixa eu aproveitar aqui para dar um bom dia também para o Bernardo Alexandre, que acabou de aparecer. Seja bem-vindo, meu querido, e a todos que estão assistindo aí. Pessoal, se tiverem aí, quiserem interagir, colocar, me manda aí a cidade onde você está assistindo. Muitas vezes nas aulas aqui de OAB ou de carreiras jurídicas a gente vê a pluralidade de localidades, uma mais maravilhosa que a outra. Coloque aqui de onde você está assistindo. E outra, se você está gostando desse nosso bate-papo, se gostar ao final, pode dar, não precisa dar os créditos logo no começo não, deixa até o final. Curta essa transmissão, é uma forma da gente ajudar outras pessoas que também se preparam para o exame. Bom dia, Daniela Vicentini. Sabia? Quando eu cutuco aqui, aparece. O pessoal começa a se manifestar. Isso é bom, né? A gente fica aí com a aula mais viva. Pessoal, vamos lá então, ó. Eu vou trazer daqui a pouco, a gente volta para interagir. Olha só, quais são as possíveis iniciais que nós temos aqui para trabalhar na peça. Meus amigos, eu vou começar pelos chamados remédios constitucionais.
O primeiro grupo de iniciais que nós temos são chamados remédios constitucionais. Ou seja, quando eu falo de remédios constitucionais, para você que é do direito constitucional, que já gosta do assunto, ou para você que não gosta, mas vai começar a gostar, porque você vai ver que é interessante, né? Nós temos aqui, ó, que dentro dos remédios constitucionais, nós temos o habeas corpus, nós temos o habeas data, mandado de segurança, que vai ter o individual e o coletivo, mandado de injunção, também individual e coletivo, tá? Nós temos a ação popular e nós temos a ação civil pública, ok? Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança individual e coletivo, mandado de injunção individual e coletivo, ação popular e ação civil pública. Daqui a pouco eu vou fazer para vocês aqui uma orientação para vocês identificarem o tanto de peças que você consegue juntar numa estrutura só. Mas primeiro eu vou abrir o leque aqui das opções, tá? Então, se for remédio constitucional, as opções que você tem para propor são essas: habeas corpus, habeas data, MS, MI, ação popular e ação civil pública. Professor, e se não for um remédio constitucional? Se for uma outra medida, tem um assunto que me assombra, professor. Qual é o assunto que assombra? Não assombrará quando você tiver as nossas aulas aqui de controle. Controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade, o que é possível de ser cobrado, então vou pôr aqui, ó, controle. O que é possível de ser cobrado? Vamos lá. O controle de constitucionalidade, ele vai dividir entre o controle concentrado e vai dividir entre o controle difuso. Vamos começar pelo concentrado. O que nós temos de controle concentrado? Nós temos aqui a ação direta de inconstitucionalidade, chamada de genérica, a de genérica. Nós temos a ADI por omissão, ou simplesmente ADO. Tá? Deixa eu pôr aqui, ó, ADO. Pode aparecer das duas formas. Nós temos a ação declaratória de constitucionalidade e nós temos a DPF. Professor, está faltando aí a de interventiva. Não tá, pessoal. A de interventiva é a ação do controle concentrado, que pode ser cobrado de vocês, é pouco cobrado, inclusive, estatisticamente, mas pode ser cobrado apenas como questão. Por que não pode ser cobrado como peça? Primeiro, que não está no edital. Segundo, a de interventiva é uma peça privativa do PGR, Procurador-Geral da República. Nós não estamos fazendo prova para ser PGR, até porque não é um cargo provido por prova, né? Mas por nomeação do Presidente da República. Portanto, por ser uma peça privativa do PGR, não é peça que a gente vai se preocupar para pensar a estrutura. Mas vamos imaginar, porque no mundo, ainda mais no Brasil, tudo é possível, né? Claro que se aparecesse uma de interventiva na segunda fase de constitucional, seria só peça, certamente o edital traria na sequência uma anulação de prova, né? Porque não pode, não dá. Mas se caísse, você ia pegar a mesma estrutura da DI e a mesma estrutura que você vai desenvolver, apenas com alteração dos dispositivos aí. Mas não é peça que a gente estuda porque não cai, não pode cair. Não é que não cai porque não cai estatisticamente, não cai porque não é peça a ser cobrada aqui nessa prova. Beleza? Bom, voltando, pessoal, deixa eu voltar aqui, ó. No controle difuso, eu vou colocar outra cor, vou pôr uma cor azul aqui só para dar um destaque. No controle difuso, nós temos algo peculiar. Porque difuso, pessoal, é o tal do chamado controle incidental. O que é isso? O controle difuso, ele chama difuso, a gente pode pensar aqui por duas situações. Ele é difuso porque, vamos pensar um detalhe, pessoal? Qual que é a diferença do conceito da expressão, do vocábulo difuso e concentrado? São expressões que conotam a conceitos antagônicos. Aquilo que é concentrado, obviamente, fecha, concentra. Aquilo que é difuso, expande. Concentra-se porque o controle concentrado ele é realizado perante o Supremo Tribunal Federal, quando o meu parâmetro de análise for a Constituição Federal. E concentra-se no TJ de cada estado, quando o meu parâmetro de análise for a Constituição do Estado. Então, por isso que eu falo concentrado, porque ele limita.
Ele concentra, então, nesse primeiro viés com relação ao órgão do Poder Judiciário. Mas ele também concentra quanto aos legitimados. Quem é que pode propor uma ação do controle concentrado? Apenas aqueles que estão relacionados no artigo 103 da Constituição. São autoridades específicas, né? Presidente da República, Congresso Nacional, né? a casa do Congresso, Assembleias Legislativas, Governador de Estado, Partido Político, enfim, tá? Confederação Sindical, Conselho Federal da OAB, tudo que está relacionado no artigo 103. Então ele é concentrado. O controle difuso, nós fizemos aqui a análise de que ele expande. O que é expandir? Pulveriza, aumenta, amplifica. E amplifica em que sentido? No mesmo sentido que a gente falou do controle concentrado. Ele aumenta, ele expande relativamente aos órgãos do Poder Judiciário que poderão julgar, ou seja, qualquer órgão do Poder Judiciário poderá realizar controle difuso em termos de competência de julgamento. E também expande com relação aos legitimados ativos, porque agora a gente não tem só os legitimados do artigo 103. A gente tem que qualquer pessoa que puder ser parte numa ação, né, ela pode realizar o chamado controle difuso. Vejam só, eu vou fazer um desenho, literalmente aqui, para a gente enxergar isso. Eu vou colocar um desenho e na sequência eu estruturo. Pessoal, vamos imaginar aqui, ó, na faculdade eu dou aula de linguagem jurídica. Vou fazer aqui igual eu faço com os alunos de linguagem jurídica. Não porque eu estou duvidando da sanidade de ninguém, viu gente? Nem do conhecimento, mas é só para ilustrar. Vamos imaginar o seguinte. Quando a gente pensa numa estrutura de peça, uma estrutura bem genérica, é mais ou menos isso aqui que a gente enxerga. Ó. A gente tem aqui uma peça em que no topo nós temos o endereçamento, tem aquele espacinho aqui que a gente chama de epígrafe, né? Depois a gente tem aqui a indicação do legitimado ativo, eu vou colocar como autor da ação. Você tem a qualificação, eu vou abreviar porque a gente não precisa estruturar tudo aqui. Você tem o nome da peça, o nome iuris da peça, não é isso? Vai ter aqui tudo, toda a indicação. E aí você tem o item 1 da peça, que normalmente é uma estrutura bastante genérica, tá, gente? A primeira vai ser o item que a gente costuma chamar de dos fatos. O item dos fatos é o item que você conta a fofoca. É aquela hora que você vira e fala, ok, ok. É o choquei do mundo jurídico. Por quê? Choquei foi péssima. Enfim, o dos fatos é quando a gente tem uma ação tratando o bem da vida. Então, por exemplo, a professora Priscila foi dar ré no estacionamento do Estratégia, derrubou a moto do professor Sávio e, portanto, ele faz jus à reparação. É o item em que eu apresento ao Poder Judiciário aquilo que aconteceu. Já viram lembra daquela expressão? Existe um brocardo jurídico, eu não me lembro agora a expressão em latim, mas significa que para o juiz, né, a visão de que dê-me os fatos que eu lhe entrego ou lhe dou o direito, não é isso? O juiz, a juíza, eu posso presumir que conhecem o direito. O que ele não conhece? O que ela não conhece? Os fatos. Então, inclusive é um ponto que muitas vezes a gente percebe os advogados e advogadas não cuidando com tanto cuidado. Você não precisa fazer ali uma telenovela na sua peça, você tem que ser objetivo, conciso, mas é nos fatos que você vai ter um poder firme, forte, de uma primeira apresentação em termos de argumentação. Então, é de fato um espaço que exige uma energia a ser dedicada. E vejam, o que o juiz conhece? O que a juíza conhece? Não é o direito? Onde que vai ler com mais cuidado, porque ele desconhece o que está rolando? É os fatos. Pois bem, essa ilustração toda que eu estou dando para vocês é porque os fatos ele vai envolver bens da vida. Eu já aproveito para fazer uma pequena distinção. Vejam aí na tela, eu não vou nem trocar a tela, vou deixar aqui junto comigo. Aqui na tela, vocês estão vendo aqui, ó, que nós temos o controle difuso e o controle concentrado. No controle concentrado, o que nós temos é tratar da lei no campo abstrato. Eu não vou contar um dos fatos para o órgão do Poder Judiciário. Eu vou falar da lei em hipótese, em abstrato. Não é um caso concreto. Eu vou falar assim, excelência, no caso TJ ou Supremo, né? Essa lei viola a Constituição porque formalmente ou materialmente, ou às vezes pelos dois aspectos, ela conflita com o texto constitucional. Então eu não tenho um caso concreto, não tem ninguém que derrubou minha moto, não tem marido que quer separar ou divorciar da esposa, não tem filho que não foi devolvido no horário certo de visita. Ali eu falo da lei de forma abstrata, tá?
Isso é o controle concentrado. O controle difuso, pessoal, é aquele controle que nós vamos fazer no âmbito de qualquer ação judicial. Então, se você não gosta do direito e vai para a área trabalhista, que maldade, você está lá no direito do trabalho, atuando em direito do trabalho. Mas agora falando sério, você está lá em direito do trabalho e vai apresentar uma reclamação trabalhista. Nessa reclamação trabalhista, você percebe que acerca do assunto que você está tratando, existe uma lei ou existe qualquer outro instrumento normativo que ao ler você percebe que é afrontoso à Constituição Federal. Seja porque viola a dignidade da pessoa humana, seja porque não é aquela forma adequada de se apresentar, né? Vamos imaginar aí regras trabalhistas em termos de leis que foram apresentadas, mas não se respeitou o quórum, enfim. Qualquer tipo de elemento que você identifique que há uma violação à Constituição. Vai mudar a estrutura da sua peça? Não. Vamos trazer ainda esse exemplo. Ó. Então imagine que nessa peça trabalhista você vai ter o dos fatos, que contaria aqui a parte da relação de trabalho. Você teria o item 2, que vai falar sobre o que o direito reserva a essa temática. Então você vai dizer, a CLT fala sobre isso, ou a lei tal fala sobre aquilo. Você vai trazer o direito, é o fundamento jurídico, né? Quando a gente olha o espelho de correção, esse espaço 2 pontos aqui que eu coloquei, é o espaço em que nós temos o fundamento jurídico da sua peça. Tá claro? E aí, pessoal, vejam um detalhe. O próximo item que nós colocaríamos nessa peça seria o item 3 dos pedidos, né? Pedidos e requerimentos. Mas, como eu estou querendo apresentar para vocês exatamente o que significa o controle difuso, que é o controle incidental, é como se nós tivéssemos criado um tópico na peça 2.1. Esse item 2.1, ele não é o pedido principal, ele não é o caso mais importante do que você está apresentando. O item 2.1, ele incide, olha essa setinha mostrando que eu estou atravessando, estou incidindo, né? O item 2.1, normalmente nós vamos chamar aqui assim, ó, da inconstitucionalidade. Eu vou colocar, pode ser da lei, pode ser da portaria, depende do que a gente estiver tratando, né? O item 2.1 simboliza para nós, eu coloquei de propósito o item 2.1, porque você pode colocar o item 3, você pode fazer, misturar, colocar tudo dentro do direito. Mas vocês vão perceber que nas aulas aqui no Estratégia, nós teremos aqui, né, nós temos na programação das aulas de segunda fase em constitucional, muitos laboratórios de peças, tanto comigo, com o professor Diego, com a professora Camila Santiago, e a gente trabalha justamente essa estratégia de apresentar o conteúdo na sua peça. E vocês vão ver que algumas coisas parecem até um pouco redundantes, mas por que falar de novo o mesmo artigo que eu falei em cima? É uma estratégia pensando em como o padrão de resposta costuma aparecer. Então, se você colocar daquela maneira, você facilita que o corretor atribua ali a nota que você merece. Evitando assim, ninguém quer ir para recurso, né? Para colocar o óbvio ali, deixou de pontuar, a gente não quer. Então, a gente tem uma estratégia da maneira de se construir a peça. Então, quando eu coloco esse item 2.1 da inconstitucionalidade, essa, meus amigos, é a melhor identificação do que nós temos, deixa eu colocar aqui o destaque, do que podemos identificar como sendo o controle difuso. Repito, o controle difuso é também chamado de controle incidental. Ó, item 3 no final seriam aqui pedidos e requerimentos. E por fim o fechamento. Então essa é a estrutura bastante simplificada do que nós teríamos aí numa peça. Controle difuso, portanto, o que a gente pode identificar? Diferente do concentrado que você viu eu relacionando um grupo de ações, o controle difuso pode ser qualquer ação. Ó, pode ser qualquer ação. Por que pode ser qualquer ação? Porque o controle difuso, olha o destaque amarelo que está na sua tela. O controle difuso, ele sempre é um plus. Ele é sempre um incidente. Ele aparece na sua peça. Ele não é um incidente apartado, né? Ele é um incidente daquilo que se trata. Vou voltar aqui o exemplo. Vamos imaginar que eu tenha... Vou tirar da parte trabalhista, vou usar outro exemplo, outro caso. Vamos imaginar que você... Aliás, um fato concreto, que é comum, infelizmente.
nós temos em âmbito da aviação algumas regras específicas que fica sempre em colidência, né? Código de Defesa do Consumidor ou se eu aplico leis específicas da aviação. Por exemplo, você compra uma passagem aérea e aí você quer exercer o direito de arrependimento ou pedir o cancelamento e aí existe uma norma específica que fala sobre isso. Vamos imaginar que você ingresse com uma ação no juizado especial pedindo a devolução de um valor pago por uma passagem aérea, que você cancelou com certa antecedência, mais de um mês da viagem, mas mesmo assim a companhia não quis te devolver a integralidade do valor, te devolveu ali 0,5% do que foi pago. E aí, para piorar, você estava dentro do prazo do arrependimento, comprou pela internet, tem direito de arrependimento. A companhia aérea vai fazer aqui como sustentáculo da sua resistência de que existe uma portaria ou que existe, sei lá, alguma norma qualquer que seja que diz que para a compra de passagem aérea não se aplica Código de Defesa do Consumidor. Deu para entender a problemática? Tudo isso que eu estou contando, nós relacionaríamos nesse nosso quadrinho verde, essa estrutura de peça, ó, como sendo dos fatos. Aconteceu isso, no dia tal a pessoa comprou sua passagem, depois de 5 dias, ou seja, dentro do prazo de arrependimento, ela pediu a devolução, e aí não querem devolver, falaram que só pode devolver 0,5% do valor que foi pago. É um caso bem concreto, né? Aconteceu comigo, inclusive. E aí, meus amigos, o que você vai fazer? Entrar com uma ação de obrigação de fazer para devolver o dinheiro. Tá? Estou trazendo um exemplo lá do direito civil só para você enxergar o controle incidental, o controle difuso. E aí você vai criar o dos fatos, contando o que aconteceu, o do direito, falando do Código de Defesa do Consumidor, e você vai criar um tópico da inconstitucionalidade da norma XYZ, que é aquela norma que está impedindo que você alcance a concretização ou o reconhecimento do direito que lhe assiste. Deu para entender? Então, o controle difuso, voltando para a tela, ele pode aparecer com qualquer uma, vou colocar também na cor amarela aqui, ó, pode aparecer com qualquer uma dessas ações. E vou dizer a vocês, é praticamente impossível, pensando em todo o histórico de peças que nós temos, então, pensando no histórico, não que não possa acontecer, então vou dizer, é absolutamente improvável que o seu examinador cobre qualquer ação, sem mencionar algo envolvendo inconstitucionalidade. Isso para você já ponderar que controle de constitucionalidade, embora indevidamente é tido como um dos temas mais espinhosos, e não é, ele vai exigir que você conheça vários assuntos. Repartição de competências, federalismo, processo legislativo, separação de poderes. Então, é um conglomerado de temas que você tem que conhecer, por isso que faz dele algo um pouco complexo. Mas depois que você entende o fio do raciocínio, fica tudo claro, tá? Fica bem claro, inclusive. Então, qualquer questão envolvendo remédios constitucionais vai aparecer controle de constitucionalidade. Como também vai aparecer na sua peça, aliás, nas suas questões. Por isso que quando eu penso com frieza, com pragmatismo, em qual área escolher de segunda fase, nós temos que direito constitucional é uma decisão bastante acertada, porque você tem uma previsibilidade muito maior do que se tem, o que se encontra em outras áreas. Agora, sem fazer piadas, sem fazer nenhum bullying pedagógico, observem o histórico de peças em direito do trabalho. Né? Não é um monstro de, para mim é um monstro de 15 cabeças, não é nem de 7, né? Muitas cabeças. Então, cuidado, tá? Agora, pessoal, vamos ser também bastante transparentes e claros e justos. Se você tem já uma afinidade com a disciplina, seja direito civil, trabalhista, empresarial, administrativo, tributário, penal, enfim, qualquer que seja, você tem uma afinidade, se você já trabalha na área e acha que tem muito mais segurança em fazer, é óbvio que a opção sua vai fazer sentido ser nessa linha. Se você não tem essas predileções ou quer ser bastante pragmático, pragmática, direito constitucional tem isso. O foco principal, controle de constitucionalidade, como nós estamos vendo aqui. Tá claro? Tranquilo? Então, se cair um HC, se cair um habeas data, um mandado de segurança individual coletivo, um mandado de injunção individual coletivo, uma ação popular ou uma ação civil pública, sempre vai ter controle de constitucionalidade. E aí eu vou dizer para vocês que vocês já matariam por volta de 2 pontos e alguma coisa só de fundamento jurídico se você domina aí, tem um controle melhor desse tema. Meus amigos, mesmo que você não tenha tido absorção de conteúdo suficiente durante a graduação, é suficiente o que a gente vai apresentar aqui nos nossos cursos, tá? Não com a profundidade, obviamente, acadêmica, científica, mas com aquilo que é necessário
para te dar condições, resgatando conceitos que você já tem na sua cabeça para enfrentar questões e enfrentar aí enunciados de peça, tá bom? Tranquilo? Então, deixa eu só aqui dar as boas-vindas para o Marlon. Marlon do aviãozinho. Tinha que vir alguém do aviãozinho, né? Essa do aviãozinho é, de certa forma, já antiga. Mais ou menos, né? De março, quando eu entrei aqui no Estratégia, eu dava aula, estávamos dando aula no estúdio e passava um avião no fundo da janela e todo mundo fissurado no avião, o Marlon dessa leva. E ele está aqui passando para agradecer. Muito obrigado, Marlon. Eu lembro de você, das nossas aulas, viu? Obrigado pelo carinho e pela confiança que você teve por nós, por nossa equipe, seja na primeira, seja na segunda fase. Aliás, se você está mencionando aqui do aviãozinho, né, fazendo jus aqui, era a aula nossa de ética de véspera. Muito legal. Dailton já aderiu ao avião. Enfim, deixa eu ver aqui quem mais. A Adna. Obrigado, Adna. Estamos aqui. Estou emagrecendo? A gente vai se esforçando, né? Tem que envelhecer jovem. O Dailton colocou o aviãozinho. Ana Paula Chagas, bom dia. Bom dia, Cristiano. Bom dia a vocês todos que estão chegando e acompanhando a nossa transmissão. Tá bom? Pessoal, então essas são as estruturas que nós temos para pensar. Agora, óbvio, né? Recursos. Nós temos recursos que podem ser cobrados também. Recurso extraordinário, recurso ordinário, recurso especial. São recursos que estão no Código de Processo Civil. E agora eu vou dar uma informação boa para você que não é muito fã do CPC, embora seja um instrumento de trabalho importantíssimo se você vai atuar em qualquer área do direito. Ainda que você atue no processo penal. Em algum momento o processo civil vai aparecer ali para você. Nós temos um certo desapego do CPC dentro de constitucional. Não que não seja importante, muito pelo contrário. Nós temos muitos fundamentos. A própria estrutura central, genérica de peça, se baseia no artigo 319. Só que todas essas peças que vocês estão vendo aqui, vejam aí, ó, os remédios constitucionais, as ações do controle, todas elas são ações previstas em lei. Ou seja, são ações com procedimento específico, com o nome antigo que se dava, né, com rito específico. O nome correto aqui seria procedimento. Enfim, então nós temos aqui uma certa predileção do nosso examinador por procedimentos especiais. Ou seja, meus amigos, a estrutura das peças, você não precisa nem se esforçar para transgredir o edital, que inclusive não recomenda-se, né? Porque você vai poder aí ser eliminado, além de responder criminalmente, se tentar burlar e fazer aí colas no seu VAD. Mas a própria lei, por exemplo, pegue a lei da ADI 9868 de 99, ela traz a relação do que tem que ter na sua petição inicial, documentos que devem ser anexados e, na sequência, a ADI por omissão, ADC. Depois tem a lei da DPF 9882, a mesma coisa. Então você tem um roteiro no próprio VAD, um roteiro lícito, uma prova, entre aspas, uma prova que você vai ter uma cola lícita, né? Com todo respeito, não é isso, obviamente. Tá claro? Tranquilo, pessoal? Enfim, então vejam que essa é a estrutura principal daquilo que pode ser cobrado. Agora, o que nós vamos fazer, né? Eu vou indicar para vocês, eu vou colocar em uma cor diferente, mas eu quero indicar para vocês estruturas de peças que são muito parecidas, que vocês vão ver que mesmo que tenha esse tanto de peça que pode assustar pelo volume, é um tanto de peças que você aglutina numa estrutura bastante semelhante. Você só vai ajustar pequenos detalhes dos pedidos, fundamento jurídico, obviamente, né? Mas a grande questão na prova, nas peças de segunda fase, além de identificar, nós vamos exercitar aqui, mas vai ser você lembrar o que tem que ter na peça. Quem que eu intimo, para quem que eu requeiro e o que eu requeiro, quem que pode ser legitimado ativo ou passivo, qual que é a sequência, se eu tenho dos fatos, se eu tenho do cabimento, se eu tenho da competência, o que eu vou falar. Então, para que você tenha aqui mais tranquilidade com esse conjunto de peças aqui, veja o que nós vamos ver. Quando eu penso nos remédios constitucionais, pessoal, olha lá, habeas corpus, habeas data, possuem estruturas muitíssimo parecidas. Eu arriscaria até colocar mais, tá? Mas eu vou ser bastante conservador sem apelar muito. Então eu vou aumentar até o número de estruturas genéricas aqui que a gente pode usar. Então para HC e para HD, você pode usar a estrutura idêntica de peça. A estrutura que eu quero dizer é a sequência, né? A estrutura formal. Obviamente que o conteúdo você vai adequar ao que é necessário. Mandado de segurança, individual e coletivo. Mandado de injunção, individual e coletivo,
Só aqui, pessoal, são 4 peças, porque são diferentes, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. 4 peças que você utiliza a mesma estrutura de peça. Então, só aqui nós já matamos 6 peças com 2 estruturas diferentes. A ação popular e a ação civil pública também possuem grande semelhança na sua estrutura. De modo que, obviamente, você vai fazer ajustes no fundamento, no cabimento, né? Na legitimação, ou seja, mais 2 peças em que eu tenho a mesmíssima estrutura sendo utilizada. Mais um pouquinho, deixa eu colocar aqui outra cor. Veja aqui o seguinte, deixa eu ver qual que eu vou pôr aqui, eu vou pôr o amarelo. Pessoal, aqui a gente destrói, hein? Olha só, olha que benção. Todas essas peças aqui do controle concentrado, todas, professor, todas. A estrutura de peça que a gente vai usar é a mesma. Só para você ter uma ideia, uma noção. Os legitimados que podem propor as ações de controle concentrado são os mesmos. São todos previstos no artigo 103, com exceção da de interventiva, que eu já falei que a gente não vai nem cuidar dela, né, por conta de ser uma peça exclusiva aqui do PGR ou do PGJ, se for em âmbito estadual. Tá bom? Então, observem comigo. Vamos contar quantas peças a gente conseguiu aqui aglutinar. Ó. HD com HC uma peça, as 4 na cor verde em uma peça também. Então, ó, são 4 modelos de peça. Para quantas peças de fato? 2, 6, 8, 12. 12 peças que eu consigo simplificar em 4 estruturas e mesmo assim, estruturas muitíssimo semelhantes. Professor, e dos recursos? Meus amigos, os recursos com pequenos ajustes que a gente vai ter ali de recursos que tem peça de interposição separada ou não, enfim, a estrutura é a mesma. Você vai trazer a interposição e vai apresentar as razões, com os pedidos, obviamente, né? De procedência, enfim, os efeitos. Uma só estrutura para recursos. E aí você pode ainda falar assim, mas tem a reclamação constitucional. Meus amigos, a reclamação constitucional, se aparece no seu enunciado e você identifica que tem uma reclamação constitucional, na minha opinião, você tinha que mandar uma caixa de bombom e um bom vinho para o examinador. Porque é uma peça de grande tranquilidade para você estruturar. Por que grande tranquilidade? Porque o fundamento jurídico é violação à súmula vinculante. Você não tem que ficar caçando mais nada. Violação à súmula vinculante, acabou. Olha que bênção, tá? Enfim, então, as estruturas que nós temos aqui, elas são simplificadas nesses agrupamentos de estruturas bastante genéricas que a gente pode usar para cada uma delas. Repito, minha ideia não é vender facilidade, mas é demonstrar para vocês que pode ser algo bastante positivo a opção em constitucional. Bom, feito esse merchandising, eu vou agora com vocês estruturar, ou melhor, ler, né, a estrutura de alguns enunciados para que a gente possa aqui desenvolver o raciocínio e identificar a peça. A gente não vai desenvolver a peça, mas eu vou identificar com vocês fazendo aqui algumas anotações quando necessário. Deixa eu voltar aqui. A Ana Paula está dizendo para nós que é a primeira vez aqui no Estratégia. Ana Paula, seja muito bem-vinda. Espero que você goste. Espero que você goste da nossa aula, que você goste também das demais aulas. Não sei se vocês estão, se a maioria que está aqui já está em constitucional ou se está nessa perspectiva de observar como que funciona cada tipo de prova. Enfim, em qualquer que seja a possibilidade, eu fico muito feliz do prestígio e da confiança de vocês. Pessoal, vou colocar aqui na tela para a gente poder fazer a leitura desse primeiro enunciado de peça e eu vou fazer a primeira leitura corrida, depois eu volto marcando alguns elementos importantes para vocês verem as dicas que o enunciado apresenta. Tá? Isso aqui é enunciado que caiu em prova, né? Enunciado real de exame de ordem. Vamos lá. Como parte das iniciativas de modernização que vêm sendo adotadas no plano urbanístico do município Beta, bem sintetizadas no slogan Beta rumo ao século 22, o prefeito municipal João determinou que sua assessoria realizasse estudos para a promoção de uma ampla reforma dos prédios em que estão instaladas as repartições públicas municipais. Esses prédios, localizados na região central do município,
formam um belo e importante conjunto arquitetônico do século XVIII, tendo sua importância no processo evolutivo da humanidade, reconhecida por diversas organizações nacionais e internacionais, tanto que são eles prédios tombados. A partir desses estudos, foi escolhido o projeto apresentado por um renomado arquiteto modernista, que substituiria as fachadas originais de todos os prédios, as quais passariam a ser compostas por estruturas mesclando vidro e alumínio. Ok? Vamos lá. Concluída a licitação, o município Beta, representado pelo prefeito municipal, celebrou o contrato administrativo com a sociedade empresária WW, que seria responsável pela realização das obras de reforma, o que foi divulgado em concorrida cerimônia. No dia seguinte à referida divulgação, Joana, cidadã brasileira, atuante líder comunitária e com seus direitos políticos em dia, formulou o requerimento administrativo solicitando a anulação do contrato, o qual foi indeferido pelo prefeito municipal João, no mesmo dia em que apresentado, sob o argumento de que a modernização dos prédios indicados fora expressamente prevista na Lei Municipal número XX de 2019. Que determinara o rompimento com uma tradição que, ao ver da maioria dos munícipes, era responsável pelo atraso civilizatório do município Beta. Muito preocupada com o início das obras, já que a primeira fase consistiria na demolição parcial das fachadas, de modo que pudessem receber os novos revestimentos, Joana procurou você, como advogado, para que elabore a petição inicial da medida judicial cabível, com o objetivo de preservar o patrimônio histórico e cultural descrito acima, evitando-se, portanto, lesão a este importante conjunto arquitetônico. Pessoal, olha que interessante, né? Eu quero aqui fazer alguns destaques com vocês e depois eu vou elencar alguns comentários bastante importantes. Então eu vou deixar os destaques aqui na cor amarela no seu texto. Olha lá. Com parte das iniciativas de modernização, tarará, qual que é o projeto que nós estamos diante? Município Beta, rumo ao século 22. Pessoal, essa informação de que é rumo ao século 22, né, é importante pensar, uma vez que nós temos um belo conjunto arquitetônico, olha só o que é dito aqui, ó, do século 18. Significa dizer, depois na frente ele usa essa expressão, deixa eu voltar aqui, ó. Patrimônio histórico e cultural. Então, se eu tenho algo do século XVIII, obviamente que eu tenho aí uma questão histórica. E mais do que isso, né, esse contexto que nós observamos no enunciado, ele ainda traz um outro elemento de que há um reconhecimento de organizações nacionais e internacionais de modo a tornar, isso aqui para ficar ainda mais característico que esse conjunto arquitetônico aí do século XVIII, ele foi já tombado, inclusive, pelas autoridades competentes, tá? Que seria o IFAM. Tranquilo até aqui? Então, uma cidade bastante característica quanto a esse aspecto de ser aí histórico, patrimônio histórico e cultural. O prefeito, então, vai fazer toda essa modernização. E aí tem um elemento importante, pessoal. Sempre nas provas de constitucional, sempre, a gente consegue triangular uma situação. E essa triangulação envolve especificamente as questões de peça. Eu vou até dar um salto aqui, ó. Deixa eu lá para uma tela em branco. Olha a triangulação que a gente consegue sempre observar nas provas de constitucional. Sempre. Você vai ter um ato. Esse ato é um ato normativo ou um ato legislativo. Esse ato vai ser realizado por uma autoridade ou por um órgão ou por um poder. E ele, obviamente, vai versar sobre algum assunto. Então, olha lá. Nós temos um ato. Nós temos a autoridade que realizou esse ato. E aí o que a gente precisa sempre fazer quando estamos diante do enunciado de peça, né? Nós precisamos confirmar se esse ato
Ou seja, esse ato ele implica que a gente considerar a existência de uma forma. Se é um decreto, se é uma lei, se é uma medida provisória, se é, eventualmente, aí uma lei delegada, enfim, uma emenda constitucional, a gente tem que ver que ato que é esse. No nosso exemplo, no nosso enunciado que a gente está tratando aqui, é uma lei municipal, que nós vamos chegar lá. Então eu tenho que saber o que é que a Constituição Federal diz sobre isso. E aí, para isso, a gente faz o caminho inverso. Como que é o caminho inverso? Sobre esse assunto, qual é a autoridade que pode dispor sobre ele? Deu para entender? Então, o enunciado me traz um ato, vou fazer aqui a sequência colocando números, ó. O enunciado me traz um ato, número 1, realizado por uma autoridade, órgão ou poder, número 2, que versa sobre um assunto, número 3. Quando eu vou fazer a conferência do que diz a Constituição, agora eu vou elencar na ordem que a gente faz a visão contrária. Eu tenho que saber sobre esse assunto, item 3 do lado esquerdo aqui, qual é a autoridade que pode realizar e o que e como pode realizar. Então a gente faz a visão contrária, tá? Vamos aqui agora pensar isso na prática, como que seria. Olha lá, nós temos, voltando, um município que tem todo esse caráter, né, de patrimônio histórico e cultural, civilizatório, com reconhecimento, prédios tombados. Aqui, não sei se vocês tiveram a mesma visão, né? Cada localidade do Brasil você pode ter aí uma visão diferente, mas faz lembrar muito as cidades de Minas, Ouro Preto, né? Por exemplo, Paraty, as cidades do Nordeste mais antigas, né? Enfim, todas que têm aí esses centros históricos, culturais aí de patrimônio histórico, ok? Então nós temos essa situação e vejam que todo esse projeto de modernização não caiu da cabeça do prefeito. Foi com base, ó, veja o que nós temos aqui, foi com base numa lei municipal. Olha lá, lei municipal, olha o que nós havíamos colocado aqui, ó. O ato, portanto, é uma lei municipal. Se é uma lei municipal, nós temos o poder legislativo agindo e versa sobre qual assunto? Sobre proteção ao meio ambiente histórico, patrimônio histórico e cultural. Deu para entender? Essa é a triangulação que a gente faz. Tranquilo? Então tá, esse é o ponto da questão da constitucionalidade. Mas, ao ler toda essa peça, não parece ser uma ação de controle de constitucionalidade, pelo menos não a concentrada. Por quê? Porque aqui no final nós temos informações bastante objetivas que talvez, se for o seu primeiro contato com o enunciado, pode até ser que ele não seja tão claro para você. Mas eu garanto a vocês que com um pouco de treino, essa identificação de elementos que eu vou mencionar a partir de agora vai se tornar cada vez mais automático e claro, tá? Olha o que nós temos, pessoal. Muito preocupada com o início das obras, já que a primeira fase consistiria, enfim, ela quer tomar uma medida inicial. Olha que bênção, eu já posso descartar defesa, posso descartar reclamação constitucional e posso descartar recurso. É uma medida inicial, uma petição inicial. Então, o que se busca aqui através da sua cliente, nós já vamos voltar ali numa qualidade da Joana, que foi mencionado no quadro anterior, ela quer que você, nessa condição, proponha uma medida judicial cabível de natureza inicial, é uma petição inicial, que tenha como objetivo preservar patrimônio histórico e cultural, evitando lesão a esse importante conjunto arquitetônico. O Dailton já matou aqui, ação popular. A ação popular, ela pula aos nossos olhos, quando você tem aqui o conteúdo, né, por conta dessa expressão, patrimônio histórico e cultural, porque é justamente a que serve, entre outros objetivos, serve para proteger patrimônio histórico e cultural. Mas olha só uma palavra-chave, pessoal, que eu ainda não tinha colocado de propósito. Quando o enunciado fala da Joana, fala que ela é uma cidadã brasileira, e olha lá, atuante líder comunitária e com seus direitos políticos em dia. Essa informação, num primeiro olhar desavisado, pode parecer uma simples perfumaria. Mas por que não é? Para você poder propor para você poder propor uma ação popular, você precisa ter uma prova. Que prova é essa que você precisa apresentar? Prova de cidadania. E como é que eu provo a cidadania?
E aqui vejam, quando eu falo em direito constitucional e direito eleitoral em provas e concursos, ao mencionar direitos de cidadania, não é cidadão no sentido amplo, é cidadão no sentido restrito. Professor, qual que é a diferença? Cidadão em sentido amplo. Professor Vanderlei Garcia, o Vandinho, esposo da professora Priscila, está saindo aqui do nosso prédio em Alphaville, atravessando a rua. E aí, eu passando ali, percebo então esse senhor de idade avançada atravessando a rua. O que eu faço? Dou o braço para o professor Vanderlei para junto dele, portanto, atravessar na faixa de pedestres. O que eu fiz aqui? Não é um ato de cidadania, mas é uma cidadania em sentido amplo. Quando eu falo no sentido estrito, guardem isso. Cidadão em sentido estrito é quem tem título eleitoral. Ou seja, voltando aqui para o nosso enunciado, quando o examinador fala que Joana, cidadã brasileira, com seus direitos políticos em dia, ele está me dando a dica de que o que vai ser proposto mais adiante, quando ela procura você na condição de advogada e de advogado, vai ser algo restrito a pessoas que estejam nessa condição. Cidadão, ou seja, com um alistamento eleitoral e com seus direitos políticos em dia. Deu para entender? Então aqui, pessoal, quando nós temos essa indicação de cidadão, normalmente o examinador cobra uma ação popular. Isso já aconteceu diversas vezes. Tem até uma outra forma, menos explícita, mas que pela prática a gente acaba identificando e sempre alertando nossos alunos, né? Às vezes o examinador não fala que ela é uma cidadã brasileira ou que o sujeito é um cidadão brasileiro. Fala que a pessoa ocupa um cargo público que depende, para ocupar, de ter direitos políticos ativos. Então, por exemplo, fala que tal pessoa é vereadora. Então, vamos mudar o enunciado. Ó. No dia seguinte, a referida divulgação, Joana, vereadora do município, formula um requerimento administrativo na condição, aí tem que falar que é na condição de pessoa natural, para você não achar que é a Câmara de Vereadores agindo, né? Enfim, mostra que a conduta é feita por tal pessoa e que essa pessoa é vereadora. Se essa pessoa é vereadora, ela está com seus direitos políticos ativos, ok? É uma forma de dar a dica também de que a medida a ser proposta é uma ação popular. Tá claro, pessoal? Então matamos aqui, ó, deixa eu só fazer aqui mais uma última nota com vocês. Matamos aqui que a peça adequada a ser proposta é uma ação popular. Embora a ideia não é fundamentar, eu vou trazer só um elemento sobre a ação popular, artigo 5º da Constituição, dispositivo que pode ficar aí na ponta da língua, porque é bastante cobrado, inclusive esse tipo de peça, essa peça, inciso 73, que vai falar que, por ser aqui um ato lesivo ao patrimônio histórico e cultural, é possível que se busque a declaração de nulidade. Então pode ser algo que envolva uma lesão ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ao erário público, e aí é possível que nós tenhamos aí uma ação, chamada ação popular, proposta com essa finalidade, tá? Beleza? E aí, só para aproveitar essa nota que está no seu quadro, vejam que é uma ação popular, ou seja, naquela nossa estrutura, é uma ação que a gente classifica, né, como um remédio constitucional. Pessoal, remédio constitucional, dá para eu fazer controle de constitucionalidade? Dá. Só que esse controle de constitucionalidade, ele não vai ser o controle concentrado. Ele é o chamado controle difuso. Veja que aqui tem o dos fatos, né? Tem o bem da vida, que é justamente a descrição dos fatos que aconteceram ali. Não tem legitimado específico, é a Joana, cidadã brasileira, não é qualquer um dos que estão no artigo 103. Então, o que nós temos aqui é um remédio constitucional, mostrando exatamente o que nós tínhamos aqui colocado. Deixa eu voltar na nossa anotação. Olha o que a gente tinha feito, ó. É uma ação popular alinhada a um controle difuso. Ou seja, falar que aquela lei municipal é inconstitucional vai ser fundamento que a gente apresentaria como um incidente de inconstitucionalidade. Tá bom? Deixa eu voltar lá. Olha lá. Beleza. Vamos fazer mais um? Gostaram, pessoal? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Não? Legal. O Cristiano também, desculpa, Cristiano, eu não tinha visto que você tinha colocado aqui ação popular, você já tinha mandado também. Dailton e o Cristiano mataram aqui a ação popular.
E a Ana Paula Chagas disse que está adorando. Obrigado. Ó, a Ana Paula não é minha parente, né, Ana Paula? Não faça aí a defesa. Não fui eu que pedi para ela entrar para elogiar a aula. Mas quem elogia a aula, quem curte transmissão, quem manda para o grupo da sala, para os amigos conhecerem as aulas de estratégia, já começa com 2,5 pontos na segunda fase. É só uma dica. Façam se quiser, não é sem nenhuma pressão. Vamos lá. Próximo enunciado aqui para a gente poder trabalhar juntos. João, pessoa de muita fé, com estrita observância das regras legais vigentes, construiu um templo para que pudesse realizar as reuniões de oração afetas à religião que professava. Em razão da seriedade de sua atividade, as reuniões passaram a ser frequentadas por um elevado quantitativo de pessoas, as quais também passaram a organizar no interior do templo, no intervalo das orações, as denominadas reuniões de civilidade. Nessas reuniões eram discutidos temas de interesse geral, especialmente a qualidade dos serviços públicos, daí resultando a criação de um boletim, uma espécie de um jornal, editado pelo próprio João, no qual era descrita a situação desses serviços, principalmente a respeito de suas instalações, do nível do atendimento e do tempo de espera. Na medida em que tanto as reuniões como o boletim passaram a ter grande influência, junto à coletividade, ocorreu o aumento exponencial das cobranças sobre as autoridades constituídas. E deu ruim, né? Em razão desse quadro e da grande insatisfação de alguns dos gestores, o prefeito municipal instaurou um processo administrativo para apurar as atividades desenvolvidas no templo. Por fim, decidiu cassar o alvará concedido a João, que deverá paralisar imediatamente todas as atividades, sob pena de aplicação de multa. Ao fundamentar sua decisão, ressaltou que, número 1, o alvará de localização somente permitia a realização de atividades religiosas no local. Número 2, as reuniões não foram antecedidas de autorização específica. Que absurdo, né? E inciso 3, o boletim não fora legalizado junto ao município, sendo, portanto, ilícito. É um absurdo maior ainda. Ao ser formalmente notificado do inteiro teor da decisão, a ser imediatamente cumprida, João, que estava impedido de exercer suas atividades sob pena de receber uma multa, procurou você como advogado, como advogada, para ajuizar a ação constitucional cabível. Pessoal, olha isso aqui, ó. Ação constitucional cabível. Ajuizar. Então, de cara, a gente já sabe que é uma inicial. Professor, eu não estou identificando naquela triangulação, de ato, poder, autoridade ou órgão e assunto, eu não estou identificando aqui onde está o ato. O ato está aqui, ó, o processo administrativo. Aqui nesse caso não é um ato normativo, é um ato administrativo, mas ele está aqui, um ato administrativo. O prefeito instaura um processo administrativo para apurar as atividades desenvolvidas no templo. E aqui, pessoal, temos um padrão, daqui a pouco eu vou mencionar sobre isso, que é a identificação de itens, ó, item 1, item 2 ou item 3. Se fosse uma lei, a banca costuma colocar artigo 1º, o que ele diz, artigo 2º, o que diz, tá? Eu já explico por que isso é importante de ser visto. 3 pontos que nós temos aqui. Alvará de localização somente permitia a realização de atividade religiosa, ou seja, estaria impedido, portanto, o direito de reunião, uma vez que, segundo o prefeito, a reunião deveria ser antecedido de autorização específica. Nós temos uma violação grave aqui a uma norma constitucional. A Constituição fala que as reuniões não dependem, o direito de reunião, de livre manifestação, elas independem de prévia autorização, mas é necessário que se faça prévia comunicação. Comunicar é diferente de autorizar. Eu vou dar como exemplo aqui minha filha, que ela chega, ela não faz isso, mas ela poderia falar assim: pai, estou indo para brincar no prédio, no condomínio. Estou indo. Quando ela fala estou indo, ela está pedindo autorização ou ela está comunicando? Ela está comunicando. Estou indo. Vou.
irei, ok? Quando se pede autorização, pai, posso ir? É um detalhe sutil, que parece óbvio, mas você precisa identificar isso quando lê o enunciado. Então olha só o que o prefeito está dizendo, que devem ser antecedidas de autorização. E a Constituição não fala disso. A Constituição fala que independe de autorização, mas deve ser feita prévia comunicação, até para evitar a interrupção de serviços públicos essenciais, é inclusive o objetivo. Tranquilo? Bom, então vejam o que nós temos aqui. Opa, o que nós temos aqui? Nós temos um direito constitucional que está sendo violado. Que direito constitucional é esse? Nós temos como direito constitucional indicado aqui, ó, eu vou colocar como direito de liberdade de reunião. Nós temos a liberdade religiosa, já que está sendo afrontada quando se determina o fechamento, né? Liberdade religiosa. Nós temos aqui também, pessoal, liberdade de manifestação, porque se impediu ali também a edição daqueles, como é que chama? Os boletins, né? Será que eu tenho que pedir autorização? Ou será que existe a liberdade livre de manifestação, seja por escrito, verbal? A gente tem a lei ou a própria Constituição resguardando o direito de se ter reparado, eventualmente se tiver aí uma ofensa, direito de dano moral, dano material, não é isso? Nós temos o direito de resposta, mas nós não podemos ter essa ideia de prévia ou de prévio controle, que é o que a gente chama de censura. Portanto, três direitos constitucionais que nós temos aqui. Três direitos constitucionais que nós temos aqui. Meus amigos, são direitos, se o direito está na Constituição, né, nós temos aqui que diante da sua violação, nós temos um direito líquido e certo sendo violado. Já dei as dicas, hein? Qual é a ação? Deixa eu colocar aqui na tela, ó. De natureza inicial, que vai proteger direito líquido e certo. É mandado de segurança, MS. Aqui, pessoal, mandado de segurança que nós temos aqui, deixa eu colocar aqui essa nota, ó. Mandado de segurança, nós iremos propor, né, o mandado de segurança com base tanto na Constituição, artigo 5º, inciso 69, quanto na lei específica do mandado de segurança, que é a lei 12.016 de 2009. Tranquilo? Maravilha? Todos identificaram? Já vi aqui mensagens dizendo mandado de segurança. Maravilha, né, Hilton? Só a lei é outra, tá? 12.016 de 2009. Deixa eu voltar aqui. Tranquilo, pessoal? Então veja que existem dicas. E eu vou aproveitar aqui, deixa eu ver, nessa aqui não se mencionou da maneira que vou te falar agora. Mas é comum que a gente tenha, quando se cobra o mandado de segurança, algumas outras expressões que são chaves, assim, são gatilhos para você lembrar de MS. Fala que é uma ação constitucional de provas pré-constituídas. Às vezes, pode não mencionar provas pré-constituídas, mas coloca o prazo para você se identificar, que é um prazo dentro dos 120 dias, né? Que a gente tem aí no caso do mandado de segurança. Pode falar também que não admite dilação probatória. Pode falar que não cabe condenação em honorários. Então, essas palavras-chave vão conduzir para que a gente consiga eliminar outras ações e focar nessa daqui. Beleza? Vamos voltar? Deixa eu colocar aqui. Ah, um detalhe, ó. Eu tinha mencionado para vocês um detalhe de enunciado que é muito importante, ó. Que é isso aqui. Peraí, deixa eu colocar como marca-texto. Que é isso aqui, ó. O enunciado, quando fala-se de controle de constitucionalidade, e normalmente, pessoal, quando fala de controle concentrado, aqui foi algo específico, mas envolvia controle difuso também. Quando o enunciado vai trazer para vocês controle concentrado, ele vai colocar ponderações assim, ó. Vai falar assim, a lei estadual ou a lei municipal trata no seu artigo 1º e fala o que o artigo 1º diz. Fala no seu artigo 2º e fala o que diz.
e assim vai fazendo com os artigos que ele quer que você identifique se há algum vício, tá? Meus amigos, isso daqui também é um baita de um presente que o examinador te dá. Porque para cada ponto que o examinador destaca, como artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º e assim por diante, eu tenho que para cada ponto desse haverá um fundamento jurídico que a peça vai te cobrar. O padrão de resposta vai depois pontuar. Então, vamos imaginar que se aqui fosse uma ação do controle concentrado, para cada inciso que ele colocou aqui, ó, você tem um fundamento jurídico. Um fala do direito de reunião, outro fala do direito de manifestação, outro fala de liberdade religiosa. Então, são 3 fundamentos jurídicos que você vai pontuar aqui. E um detalhe prático. Quando eu falo fundamento jurídico, ele implica você contar do que se trata, né? Então, por exemplo, liberdade religiosa, e mencionar o dispositivo constitucional que está sendo violado. Significa dizer, só para você ter uma noção, que para cada artigo que você indicar, fundamentando o que você ali arguiu, você tem 0,1 aplicado à sua prova. Então, só aqui ó, você vai ter 0,3. Quantas são as vezes, infelizmente, que muitos candidatos e candidatas ficam por 0,1? Às vezes, ou para não dizer a maioria delas, de modo injusto, né? Não porque tem que arredondar, não é isso, mas de modo injusto porque os pontos foram atribuídos. Mas a gente briga na nossa prova por cada 0,1 disposto distribuído no seu padrão de resposta, no seu espelho de correção, tá bom? Então, nesse exemplo, ó, só desses 3 incisos que foram mencionados, você teria aqui como compilar 0,3, ou seja, é uma pontuação expressiva. Professor, mas eu quero fechar minha prova com 10. Deus ajude? Precisa, meu querido? Precisa, minha filha? Não. 6 é 10. Eu não quero tirar 10 porque eu não vou pôr meu padrão de resposta, meu espelho de correção na parede do meu escritório depois. Aliás, isso é brega. Você vai guardar para você lembrar, né? Mas não precisa. Você não fica fadado a trabalhar naquela área que você faz a segunda fase. Você pode muito bem fazer direito constitucional, aí abandona o direito e vai fazer direito do trabalho depois. Que maldade, né? Então, o importante é cravar a pontuação necessária. Óbvio que a gente sempre vai mirar no 10 para ter uma gordurinha. Mas, e olha, eu vou falar algo aqui para você que não é mentira, viu, gente? Toda edição, aconteceu agora. Alunos mais próximos, inclusive, falam assim, professor, eu fiquei com 8,75 na minha peça. Eu vou fazer recurso, porque não pontuaram tanto e era para eu estar com 9,5. Assim, gente, menos, né? Calma, calabreso, né? Não, gente, não precisa. Então, a gente vai focar numa pontuação com uma gordurinha aí, para não precisar ficar dependendo de nenhum 0,1, mas cada 0,1 é importante. Bom, vamos lá. Dá tempo de fazer mais uma? Dá tempo. 13 minutinhos, a gente vai fazer mais um. Vamos colocar aqui na tela. Ó. Em um cenário de grave crise econômica, com franco decréscimo da atividade produtiva, foi aprovada a Lei Federal, já vou marcar já, XX de 2018, cujo objetivo era estimular a produção de gêneros agrícolas, especialmente em regiões de baixa renda. Não está bonitinho, não está retinho, mas só para destacar aqui trechos importantes. Então nós já temos uma lei federal, que é o ato no nosso caso. Nós temos o órgão ou autoridade, na verdade é o poder, que é o Congresso Nacional, já que é uma lei federal. E nós temos o tema, que é o estímulo de produção de gêneros agrícolas em regiões de baixa renda assoladas por secas frequentes. Então essa é a grande temática. Beleza. Olha o que eu acabei de falar para vocês. Ó. Para alcançar esse objetivo, o artigo 1º dispôs que as atividades produtivas desenvolvidas por pequenos e médios proprietários rurais nas regiões em desenvolvimento que preenchessem os referidos requisitos seriam destinatárias de cooperação da União, de modo que em suas glebas fossem estabelecidas fontes de pequena irrigação. Então você tem um conteúdo aí do artigo 1º, tá? Artigo 2º. O artigo 2º dessa lei federal acresceu que a União deveria adotar as medidas administrativas necessárias para que os rios existentes nessas regiões tivessem o seu aproveitamento econômico e social priorizado. Por fim, o artigo 3º, que por sua vez dispôs que a implementação dos projetos referidos no artigo 2º, né, que envolvia aí
esse aproveitamento dos rios, pela sua amplitude, deveria ser antecedida dos estudos prévios de impacto ambiental. Beleza. A Lei Federal XX de 2018, embora tenha sido intensamente comemorada pelas comunidades que seriam beneficiadas pelos seus comandos, sempre comemora-se, viu? Foi severamente criticada por diversos grupos econômicos. Argumentou-se, em detrimento desse diploma normativo, que ele afronta, número 1, então atenção quando se há essas pontuações, afronta a livre iniciativa, pois aumentaria a capacidade de produção dos pequenos e médios proprietários rurais, prejudicando a custosa manutenção das grandes propriedades produtivas, que beira o ridículo, né? Enfim, e principalmente, ponto 2, a isonomia, já que todos os proprietários rurais deveriam receber os mesmos incentivos. E 3, a desnecessidade dos estudos prévios de impacto ambiental, que somente deveriam ser exigidos se houvesse notícia de dano ao meio ambiente. Pessoal, nós temos aqui então, olha lá, 3 artigos e 3 contraposições a eles. Isso você tem que enxergar e já na hora que estiver lendo o enunciado, até a gente tem que treinar isso, porque isso faz com que ganhemos tempo na prova, já destacar. Esses argumentos terminaram por ser acolhidos pelos órgãos federais competentes, que simplesmente não estavam aplicando os recursos disponíveis, ou seja, o grande poder econômico aqui das empresas fez colar esse argumento e, portanto, eles pararam de aplicar os recursos em conformidade com os prazos fixados. Ok? Mais um enunciado longo, hein? Os interessados, por sua vez, não estavam logrando êxito em reverter esse entendimento perante o judiciário, ou seja, são os pequenos e médios produtores daquela região. Sendo inúmeras as decisões de indeferimento dos pleitos formulados, havendo inclusive uma ação civil pública promovida por uma associação vinculada aos grandes produtores rurais, na qual veio a ser proferido provimento cautelar, vedando a implementação dos comandos legais. Beleza, já eu faço um comentário, esse parágrafo aqui é bastante importante para definir a peça. A situação se tornava mais dramática porque nos próximos anos as secas nas regiões beneficiadas pela Lei Federal XX de 2018 será a mais severa das últimas décadas, inviabilizando por completo qualquer atividade produtiva caso seus comandos não sejam implementados. À luz desse quadro, a mesa do Senado Federal, mais uma dica importante, a mesa do Senado Federal não é um móvel do Senado. Ah, a mesa e a cadeira? Não, né, gente? Mesa do Senado significa o órgão diretivo, presidência, tá? Solicitou a uma advogada ou a um advogado, que também assinaria a petição inicial, a identificação do instrumento adequado para a deflagração. Olha a dica do controle concentrado, você não precisa nem fazer esforço, de constitucionalidade, de modo que fossem superados os obstáculos opostos à aplicação da lei federal. Meus amigos, isso aqui é para mandar champanhe. Opa, deixa eu voltar. Champanhe para o examinador. Se para você não ficou tão clara a peça, já Dailton está afiadíssimo. Isso aí, Dailton. Para você não ficou tão claro, é só pela falta do conhecimento do que se tratam as ações do controle concentrado. Porque esse parágrafo que eu destaquei lá em cima, ó, que eu deixei na coluna, que eu falei que era importante, ele fala o seguinte, ó, os interessados, tal, que existem inúmeras decisões de indeferimento dos pleitos. Pleitos estes que buscavam a aplicação da lei. Meus amigos, é o caso de uma lei federal que tem decisões divergentes no país. E vejam o que se busca lá atrás. O Senado Federal, através da sua mesa diretiva, ou seja, a mesa do Senado Federal, procura um profissional para que promova uma ação do controle concentrado que faça superar os obstáculos que impedem a aplicação da lei. O que ele está querendo, pessoal? O examinador está dizendo para você que ele quer uma medida judicial do controle concentrado. Eu vou voltar lá na tela, eu fico nervoso com essas dicas. O examinador é muito bonzinho às vezes. Nem sempre nas questões, mas na peça costuma ser. Olha lá o que nós tínhamos, a nota que nós tínhamos feito. Ação do controle concentrado. Então está aqui, ó.
que busca superar obstáculos à aplicação de uma lei. Ou seja, ele não quer que declare a inconstitucionalidade. Então, não é uma ADI genérica. Ele não quer que supra a falta de norma regulamentadora. Não é uma ADI por omissão. Também não é caso de DPF, porque a gente não está falando nada de declarar a inconstitucionalidade. É uma ação que busca trazer segurança jurídica, porque há um obstáculo à aplicação dessa lei. Então, o que nós temos aqui, pessoal? O Dailton já matou aqui, já compartilhou com a gente. Trata-se de uma ação declaratória de constitucionalidade. Deixa eu voltar aqui para a tela. Cadê? Aqui, ó. Vou colocar aqui no último, ó. Ação declaratória de constitucionalidade, sendo a lei aplicável, a lei, a mesma da ADI 99868 de 99. E aqui, óbvio, né, você tem, aqui a partir do artigo 13 da lei, mas você tem aqui a indicação também pela Constituição Federal, que vai falar dos legitimados, vai falar da competência para que se possa propor essa ação, né? E aí você vai ver que a mesa do Senado Federal, como a mesa da Câmara, são casas que podem propor essa medida. E um detalhe, pessoal, quando a gente fala de ADC, a gente tem um pressuposto importante, uma condição de ação aqui. Para que eu possa propor uma ação declaratória de constitucionalidade, além de observar a competência, a legitimação, né, é necessário que haja a chamada controvérsia judicial relevante. O que é uma controvérsia judicial relevante? A questão vem sendo colocada à apreciação do Poder Judiciário e as decisões têm sido conflitantes, portanto, há uma controvérsia. E por conta dessa controvérsia, gera-se uma insegurança jurídica. A ação declaratória de inconstitucionalidade, ADC ou ADCOM, ela serve a trazer essa segurança jurídica. E é por isso que eu preciso ter essa, inclusive na estrutura de peça a gente faz um tópico da controvérsia judicial relevante, que é justamente para que você demonstre ao judiciário, ao STF no caso aqui, que existe uma divergência de compreensão quanto à constitucionalidade da lei. E, portanto, para que se traga a segurança, é necessário que o Supremo chancele a compreensão a ser adotada. E vamos lembrar, nas ações do controle concentrado, a decisão proferida pelo órgão jurisdicional, que pode ser STF ou STJ, né, nós temos aqui poder ou força vinculante. Ou seja, vincula toda a estrutura de aplicar o mesmo entendimento. Beleza? E é isso. Deixa eu ver aqui se alguém respondeu. O Dailton respondeu, matou aqui a peça, já colocou o artigo. É isso aí. Vejam, não tem grandes mistérios, pessoal. Óbvio que exige dedicação, exige treino. A percepção dessas palavras-chave decorrem de treino, né, de análise, de leitura de enunciados, para que você possa melhor adequar. Repito, controle de constitucionalidade não é o bicho de 7 ou 15 cabeças, como eu disse, que se pinta por aí. Controle de constitucionalidade tem a sua complexidade não pelo raciocínio que é necessário para compreender o instituto de controle. A complexidade é porque para aplicar o controle de constitucionalidade, além do controle em si, você, repito, tem que conhecer competências administrativas e legislativas, que estão lá no artigo 21 ao 24, 29 e 30. Você tem que conhecer sobre separação de poderes, organização do Estado, né? Então vai exigir de você processo legislativo, separação de poderes, vai exigir de você que esteja afiada ali com esses outros temas. Mas meus amigos, minhas amigas, controle de constitucionalidade, uma aula de 30 minutos faz você entender qual é o objetivo. Não é a que faz você entender a vida, tá? Mas faz entender qual é o objetivo. E aí, com base nesses outros conhecimentos, você consegue aplicar com tranquilidade. Exige, repito, um esforço, mas é plenamente possível você dominar. E repito também o que eu disse no início. Se você não tem aí, se você está assistindo essa aula na intenção de tentar identificar que área, vejam que controle de constitucionalidade praticamente domina em cerca de 60% a 70% a sua peça de segunda fase, a sua prova de segunda fase. Porque em muitas edições, praticamente 100%, porque vai cair na peça e vai cair nas 4 questões, algo envolvendo o controle. Tá? As questões sempre têm um ar de controle de constitucionalidade. Algum vício formal, vício material, alguma classificação que você precisa conhecer, mas obviamente associado, atrelado a outro conteúdo também. Né? Controle associa-se a qualquer coisa, já que a gente tem o controle concentrado e o difuso, como eu disse a vocês. Beleza?
É isso. Pessoal, gostaria de agradecer a confiança e se você assistiu até agora esse vídeo, eu peço que você curta essa transmissão, compartilhe, assine os sininhos para receber a notificação do tanto de conteúdo que o Estratégia entrega gratuitamente para você e mesmo gratuitamente, com muito carinho e muito empenho no desenvolvimento do conteúdo que nós levamos para auxiliar essa sua preparação, tá ok? Finalizando a aula aqui, eu já peço aqui para o pessoal da técnica, como de costume, baixar aqui as anotações que nós fizemos e disponibilizar. Mas se você acompanhou fazendo as anotações, você já vai conseguir ter acesso, né, pelas suas próprias notas a todos eles. Tá bom? É isso. Obrigado mais uma vez, fiquem com Deus, muita luz nessa trajetória e eu sigo à disposição de vocês, vou reforçar aqui meu Instagram, @savio.chalita, com muita alegria responderia qualquer dúvida que vocês enviem lá para nós, tá bom? Obrigado, Cristiano, obrigado, Dailton, obrigado a todos que nos acompanharam, obrigado, Bruno, pelo apoio aqui na técnica, e é isso, pessoal, até a próxima, fiquem com Deus, tchau, tchau.